E qual é o nível de dificuldade das 9 primeiras rodadas? A gente vai escolher um só. Quem tem um caminho supostamente mais fácil e quem tem o caminho supostamente mais difícil nessa caminhada inicial aí. O que fizeram com a tua cadeira? O que tem na sua cadeira que você não está conseguindo sentar na sua cadeira? Não sei, aconteceu um problema. Eu tô falando que é a quinta série. Agora eu vou ficar aqui. Você se vira. Mas, Ô, André, o que aconteceu? ajuda a gente aí, André. Não. Ajuda, André. Deixa eu ver. Olha lá, os caras... Eu rapidamente resolvi o meu problema. E agora cada um com o seu problema. O seu é esse. Está servido de um cafezinho. Olha lá. Coloquei aqui os 13 clubes. E aqui eu coloquei o caminho de cada um, pelo menos nessas 9 primeiras rodadas. Então, junto com o André Kfouri, com o Gustavo Hoffmann e Eduardo Menezes, a gente vai escolher. Ixi. Então, quem tem o caminho mais fácil e quem tem o caminho mais difícil. Vamos começar pelo Atlético Paranaense, que está aqui, ó. Primeiro jogo, Vasco em casa, Fortaleza fora, Chape fora, Bahia em casa, Corinthians em casa, Flamengo fora, Fluminense em casa, Palmeiras fora e Goiás. Correto? Vou baixar aqui, depois a gente pode comparar, inclusive, um ao outro. O Atlético Mineiro, Avaí em casa, Vasco fora, Ceará fora, Palmeiras em casa, Flamengo em casa, Grêmio fora, CSA em casa, Santos e São Paulo. Tá aqui. Já Vamos agora. o outro já. Botafogo. São Paulo fora, Bahia em casa, Fortaleza em casa, Fluminense fora, Goiás fora, Palmeiras em casa, Vasco em casa, CSA fora e Grêmio em casa. Tá. Beleza. Missão do Corinthians, nessas primeiras 9 rodadas. Bahia, Chape, Vasco, Grêmio, Atlético, São Paulo, Goiás, Cruzeiro e Santos. Eu já não lembro o primeiro, para ser bem sincero para vocês. Eu acho que O primeiro eu já não lembro. Então vamos a gente matar tá já. no quarto, eu já não lembro o primeiro. Daí vocês falam o caminho. É melhor você ir falando aí eu falo fácil ou difícil. Não é melhor? Vamos lá, pegando os confrontos mais difíceis, e também vamos focar nos mais difíceis, talvez, porque depois a gente manda só. Aqui a gente tem Corinthians no caminho do Atlético, nas primeiras 9 rodadas, Corinthians, Flamengo e Palmeiras, que são os times que acabam tendo um pouco mais de destaque por conta do nível de futebol que tem apresentado ultimamente. Correto? Correto. Difícil. 3 aí. Eu acho difícil. Difícil. Calma que acho que tem Pega gente... 2 dos meus... Eu tenho 3 grandes favoritos ao título. Para mim, Flamengo, 3 times Palmeiras, abrem... O Campeonato Brasileiro, ele muda... As coisas mudam muito rapidamente. Uma temporada onde você vai ter 9 rodadas, uma parada, depois o resto, e esse resto vem depois de uma janela de transferências europeia. Isso. Então, muda muita coisa. E, Gustavo, vai lá. Como que esses favoritos ao Campeonato Brasileiro, por potencial de elenco, vão tratar o campeonato? Exato. Cruzeiro, por exemplo. Por causa de Como eles vão Libertadores e chegar Copa do Brasil. ali no segundo terço do campeonato, tudo, porque aí você já começa a funilar. A gente fala muito na teoria ainda, nesse início de campeonato. Para mim, teoricamente, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro abrem o campeonato como os 3 principais candidatos ao título, com Corinthians, Grêmio, Inter, São Paulo... Estou esperando para ver o que vai acontecer, sabe? Próximos, querendo entrar também então nessa é um bom disputa. parâmetro para a gente já pegar. O Atlético Paranaense já pega 2 logo de cara desses favoritos. É um bom parâmetro. Se não houvesse a Copa Libertadores, se fosse só a temporada nacional, com o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, esses clubes estariam lá em outubro, novembro, começo de dezembro, evidentemente disputando o título, disputando o troféu. A questão é, a Libertadores vai impactar na temporada deles, evidentemente. No caso do Flamengo, pode acontecer uma eliminação na fase de grupos, o que era completamente fora de todas as cogitações, e devolver o Flamengo ao cenário nacional com disputas de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o que obviamente seria um mau sinal para os outros candidatos. Só lembrando que Flamengo e Palmeiras ainda tem uma coisa aí no Atlético Paranaense, nessa história toda, que os 2 jogos são fora, coisa que ano passado. Então vamos colocar como difícil, ok? Difícil. Atlético Mineiro. Nossa, você vai de 20 times? Não, são 13. Olha lá. Avaí... Você tá cornetando a escolha. Avaí, Vasco, Ceará, Palmeiras, Flamengo, Grêmio. Difícil. Difícil. Já posso colocar Mário Marra vem batendo... Palmeiras, Flamengo... Um início super difícil. Olha, faz dificílimo. Olha isso aqui, ó. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo. Difícil também pelo cenário, tudo que a gente falou no começo do programa. Não, isso aqui... A busca pelo treinador. Essa Vamos foi botar fácil de acertar. São 3 favoritos nas primeiras rodadas. Mas tá olha certo, aqui, ó. Marra. Tá aqui, ó. Palmeiras, Flamengo... Grêmio. Grêmio
E tem o Santos e Tem São Santos e Paulo. São Paulo aqui, ó. O fora. Vasco é fora de casa, o Ceará é fora Então, de casa. é difícil, é. A gente podia ter trazido aquele pessoal que é especialista em guardar. Memória visual? Porque daí a gente, quais são os mesmos times? Porque você vai ter que ficar voltando aí. Porque Não, vamos lá. Botafogo. Ou jogar um São tarô Paulo, também. Bahia, Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Vasco, CSA e Grêmio. Palmeiras e Grêmio acabam tendo uma atenção maior. Eu lamento informar, não vai ter nenhum fácil, então, viu? Então não vai ter. Quem que fez? Foi o Leão que fez isso aí? Foi o Leão. Leão, acho que vai estar meio complicado pra gente falar um fácil aí. Vamos ver se Mas a vida vamos do Corinthians tentar. é fácil. Também não. O Leão. Ó, Leão, foi bacana, hein? Eu tô tentando, Leão. Teoricamente, não são 3 rodadas iniciais. Vamos pro no Corinthians, favorito? Vamos no favorito. Três mas, rodadas. mas são 2 jogos fora. Vamos no né? favorito pra ver se é fácil. Mas não é. Porque, ó, você já pega um dos outros Flamengo. favoritos aqui logo de cara, mas talvez seja um pouco mais fácil na visão de vocês. Flamengo, Corinthians, Fluminense. Mas ó o tem Inter o Inter ali, ó. aqui, né? Não tem. Não tem. Porque Flamengo, São Paulo, Corinthians, Inter, tá todo mundo muito próximo. Aí depois você tem um grupo, o Fluminense, eu acho que vai ser um time de meio de tabela, sem risco de rebaixamento, por exemplo, mas também não acho que vai lutar lá em cima. Se quiser colocar como um início fácil, esse eu aceitaria, mas não é fácil na prática. Né? Peraí, põe de novo aí. Porque é Flamengo fora, Inter Flamengo fora, é só fora. São Paulo Esse que é o fora. problema. Aí Esse ferrou, que é o problema, esquece. são fora. Difícil. O único em casa é o Se Corinthians. se desses 4 jogos, 3 fossem em casa e não 3 fora, eu até difícil, aceitaria colocar fácil, mas É difícil. dá. O programa Ó, o hoje Leão, vamos o até Leão as me mandou 4. aqui na orelha aqui. Até as 4 programas hoje, né? Não, ele mandou na orelha aqui e falou assim: ó, quero lembrar que a ideia dessa história aqui foi do Mário Marra. Então, Mário Marra, Ah, e aí ele tá de folga. Um abraço pra você, Obrigado, Mário viu, Marra. Marra? Parabéns. Flamengo. Bom, já, olha essa sequência Não, aqui. esquece, Não esquece. Não vai ter, não vai ter. Vamos só ver, só vamos conferir então. Vamos mostrar os jogos como vão ser. Mas só se a gente mostrar quais serão os porque- 9 primeiros jogos. Goiás em casa, Santos, Grêmio, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo e Chape. Se você for pegar ali os 5 primeiros jogos, se a gente vamos concentrar nos 5 O Power Ranking, vai, o Power Ranking no 5. 5 primeiros jogos. O Fluminense tem Goiás, Santos Santos mas e Grêmio tem- fora. Santos e Grêmio fora. Difícil. E o Depois Cruzeiro. Cruzeiro. Difícil, Cruzeiro. Difícil. Difícil. E sendo que o Botafogo clássico. Grêmio, Santos, Avaí, Fluminense, Corinthians, Ceará, Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza. Aqui não tem um mais fácil, hein? Ah, mas Se comparado aos Apesar outros, que sim. é mais fácil. Pode, porque Isso aí pega sim. o Atlético em casa, tem Ó, o jogo do Corinthians isso aí sim. fora. Mas aqui é a única coisa que eu acho que... Santos Não, em tudo bem, casa, mas é, o pode Santos colocar pode isso como pôr mais isso. fácil, então, pronto. aí, Marra, Aí conseguiu. joga Marra. Flamengo e Fluminense lá pro difícil. Conseguiu, Mário Marra. Parabéns, Marra. Onde Joga a lá gente o estava, Flamengo. Fluminense já foi. Inter, Chape, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Ó, já vou colocar o Inter aqui, dificílimo também. Palmeiras fora, Cruzeiro, por mais que seja em casa, Cruzeiro, Flamengo. Difícil também. Palmeiras. Fortaleza em casa, CSA fora, Inter em casa, Atlético Mineiro fora, Santos, Botafogo, Chape. Aqui também não tem um mais fácil dentre esses? Tá um pouco mais fácil do que os outros, mas Tá, não é fácil. Aqui nós estamos comparando com os outros, né? Mas dá pra entrar sim. Mas dá, não dá? Sim. Em casa, Fortaleza. dá. Não, dá, Acredita dá. 3 pontos. Vai. O Inter é em casa. CSA fora. Clássico Na verdade, vai ser o dá- comando do Eu Palmeiras. só vou até a terceira rodada. Eu não passo da terceira rodada. E outra coisa, eu acho que Tem que jogar os difíceis lá pro pra outro lado, resumir. Flamengo, Fluminense. Dá pra resumir Inter. quem que vai conseguir escapar de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. É, mais ou menos logo isso. na primeira é isso. Aqui já é difícil, já porque temos Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter e Corinthians. etc. Não, Grêmio fora, Corinthians. Palmeiras fora. Então, aí, dificílimo, mas o Santos, difícil. São Paulo estreia contra o Botafogo, Goiás, Flamengo em casa, Fortaleza, Bahia, Corinthians fora, Cruzeiro em casa e Atlético Mineiro fora. O que você tá fazendo esse olhinho? Não, porque eu acho tranquilo até a página 2, não dá pra falar que é tranquilo. Tranquilo nunca é. Nunca é. Não vem com esse papinho, é fácil. Bola na Fácil não vai ser. Mas, assim, Mas é se menos difícil do comparar- que de outros. Exato. É menos difícil que as outras. Vou colocar aqui, ó. E o Vasco? Bom, pro O Vasco é a Vasco... mesma situação do Atlético, né? É, o Vasco cenário nada vai tá- ser fácil agora nesse momento. O cenário é totalmente complicado. Atlético Paranaense primeiro jogo, depois pega o Atlético Mineiro, Corinthians em casa, Santos fora, Avaí em casa, Fortaleza,
Botafogo, Inter e Ceará. Mas, na teoria, acaba sendo mais ou menos igual a do São Paulo, essa tabela aqui com os 9 primeiros jogos nesse campeonato brasileiro. Tá aqui, ó. Mas, como a situação do Vasco é uma situação peculiar agora, nesse momento, vamos jogar aqui pro difícil.